do Senhor Jesus, amém? Amém. Você que tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Como é de conhecimento de toda a igreja, né? Nós estamos tratando nesse trimestre do tema temor, tema muito forte. Aleluia. Deus tem falado poderosamente. Mateus capítulo 8, essa palavra ela foi mencionada por esses dias aqui na igreja, e Deus ele tem algo para falar aos nossos corações. Aleluia. A partir do versículo 5, a igreja encontrou? Amém. Minha Bíblia vai estar com um pouco diferente dos irmãos, mas os irmãos vão entender. Um comandante romano crente, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Digo a um vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. Ordena meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Toma o teu assento. Glória a Deus. Irmãos, como é de conhecimento nosso, né, nós estamos abordando este tema pertinente à palavra do Senhor. É um tema que, quando eu meditava nessa passagem, pastor Tio, eu entendi que quando nós falamos de temor, é um tema que ele vem englobando muitas outras qualidades para o verdadeiro servo do Senhor. Quando se fala de temor, não é somente o temor por si só, mas existem muitos outros aspectos que vêm junto com o temor. E quando eu olho para esta passagem do centurião de Cafarnaum, eu consigo compreender isso. Já foi falado aqui, através do presbítero Richard, pastor Tiago, que temor, que muitos podem até compreender, temor não é ter medo. Temor é você ter reverência. Temor é você ter respeito. Ter medo é como eu sempre falo: quando você teme alguma coisa, você pode estar sozinho em um lugar que você vai continuar tendo respeito àquela palavra. Mas ter medo não. Ter medo é algo que você só tem quando a pessoa ou algo ou alguém está à sua presença. Se você tem medo de altura, você não vai ter medo de altura quando você está num lugar plano. Se você tem medo da polícia, você não vai ter medo da polícia quando não tiver polícia perto de você. Se você tem medo de um juiz, você não vai ter medo daquele juiz se ele não estiver perto de você. Se você tem medo de cobra de cascavel, você não vai ter medo quando a cobra cascavel estiver perto de você. Mas quando você teme, ainda que não esteja à sua volta, você vai continuar temendo, porque o temor não é medo, é respeito, é reverência. E quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo dentro desse texto que nós acabamos de ler, vários aspectos sendo arrastados juntos com o temor. O Senhor Jesus, ele está diante de uma situação. Um centurião, isso já me chama a atenção bastante, porque é alguém que no versículo 1 ele vai chegar se dirigindo a Jesus, suplicando. E aqui, junto com o temor, eu já vejo dependência.
E aqui, irmãos, eu acho lindo porque esse centurião é alguém que menos deveria demonstrar dependência ao Senhor, porque é um centurião romano. Os romanos, por natureza deles mesmo, são pessoas dotadas de uma autoridade, de uma altivez, de uma soberba. São pessoas que se julgavam superiores. É por isso que quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê todos os poderes de Jesus sendo mais manifestados e dado ênfase, porque Marcos ele está escrevendo para os romanos e ele faz questão de dar ênfase ao poder de Jesus para mostrar que os romanos até podiam achar que tinham poder, mas Jesus ele tinha todo o poder. É por isso que o texto de Marcos, o livro de Marcos, é um livro que dá ênfase ao poder do Senhor. O pastor Diego falou ontem do centro de Jericó. É um texto que dá ênfase ao poder de Jesus, porque ele está escrevendo para um povo que dava muita ênfase ao poder, à autoridade. Só que nesse texto de Mateus, e eu acho isso lindo, porque Mateus ele está escrevendo de um homem que é dotado de autoridade para um povo que não é dotado de tanta autoridade. É mais ligado à genealogia, é mais ligado a sangue, à família. Mas Mateus ele está escrevendo para um povo que, por essa ligação, rejeita Jesus. E isso fica explícito no versículo de número 12, porque Jesus está dizendo: os herdeiros do reino serão lançados fora. Porque no versículo 11 está sendo explícita a adoção do Ocidente e do Oriente. Reconhecem Jesus e já chegam. Mas aqueles para quem Jesus veio, eles rejeitaram Jesus. É isso que eu acho lindo na palavra de Deus. Deus ele usa coisas loucas para confundir sábias. Deus usa coisas que não são para confundir quem pensa que é. Eita! Jesus, o texto, Mateus, ele está escrevendo propositalmente, tirando de todo o contexto que envolve os judeus, um centurião. E aqui no primeiro versículo do texto, ele já chega mostrando dependência, um atributo que deve vir junto com quem teme a Deus, porque ele está se colocando numa condição de dependência do Senhor. E ele não era alguém propriamente, irmãos, familiarizado com a fé cristã, com Cristo, com a promessa. Não, ele era alguém que era adorador de outros deuses. É notório que nós sabemos que os romanos, eles, por causa da sua imponência, eles tinham outras formas de adoração. Mas eu creio que esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos prodígios, ouviu falar das maravilhas. E agora, olhando para a situação que ele está vivendo, o seu servo está em casa enfermo, pastor Diego. E ele vai até alguém que pode resolver a situação. Ele poderia ir até Pôncio Pilatos, ele poderia ir até César, ele poderia recorrer a tantas outras coisas, mas ele recorre a quem ele entende no seu coração que tem poder de resolver a situação dele. Isso já demonstra que além de temer, ele tem dependência que resolve a situação dele. E isso nos falta em muitos momentos da nossa vida. A gente até teme o Senhor, a gente até conhece Jesus mais do que esse centurião, mas no momento que a gente precisa de algo, a gente recorre a tantas outras coisas que não podem resolver a nossa situação. Mas eu aprendo com esse homem: aquele que tem poder de resolver, ele se faz presente na minha família. Se você voltar ao capítulo anterior, Mateus capítulo 7, versículo de número 7, vai dizer assim: pedi dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Porque o que busca encontra, o que bate a porta se abre, e o que pede ele recebe. Mateus capítulo 7. E talvez esse centurião, pastor Diego, até ele já tinha ouvido algo semelhante a isso. Se Jesus está passando, eu vou pedir, porque se eu pedir, dá. Se Jesus, eu estou buscando, eu vou de Jesus, porque eu vou encontrar. Aleluia, glória a Deus. Ele estava, irmãos, fazendo o que muitas das vezes nós, como servos de Deus, não fazemos: demonstrar dependência ao Senhor. E isso toca a Deus. Isso toca ao Senhor. Quando você se mostra dependente dele, quando você entende que não é o grau daquilo que você tem de instrução, não é a condição financeira que você possui,
quando não é as influências que você tem, as pessoas influentes que você conhece, não. Eu posso conhecer quem for, mas eu dependo de Jesus. Eu posso ter a condição que eu tiver, mas eu dependo de Jesus. Eu posso conhecer prefeito, presidente, governador, mas quem abre a porta é Jesus. Por quê? Olha que Deus está falando para Ciro. Ciro é rei, mas Deus está falando: Ciro, tu é rei na terra, mas eu sou rei dos reis. Eu irei adiante de ti, endireito o que está torto, quebra as portas de bronze, despedaço ferrolho de ferro. Tu tem autoridade na terra, Ciro, mas eu tenho toda a autoridade concentrada na minha mão. Tu pode ser alguém grande aí na terra, mas quem vai adiante de você sou eu. Eu aprendo com a palavra de Deus. Toda vez que eu demonstro dependência, posso ter teologia básica, média, avançada, posso falar hebraico, aramaico, mas eu dependo de Jesus. Eu dependo da presença. Eu posso ser influente, pregador conhecido, mas eu dependo de Jesus. O centurião, ele era homem de autoridade, mas eu entendo, eu dependo de Jesus. Ele pode curar, e ele vai de enquanto ele pode fazer. Além do temor, o temor gerou dependência. E ele se apresentou, não se preocupando com o que iriam falar dele. Porque, irmãos, todas as vezes que você se apresenta diante do Senhor, sempre alguém vai se levantar para te apontar. É verdade. Sempre alguém vai se levantar para te julgar. Talvez até mesmo daqueles que eram comandados por ele, falar: olha, o texto não diz o nome dele, mas olha lá, o chefe ganhou, o chefe ficou maluco. Olha lá, é homem, cheio de autoridade, e está se humilhando para esse desconhecido aí. Mas o apóstolo Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao tempo oportuno ele vos exalte. Ele entendeu: eu posso ter autoridade aqui, mas eu não estou nem aí, eu vou me humilhar. Eu posso ter todo o poder constituído por Roma, mas esse aí tem um poder constituído pelo céu, e para ele eu me humilho, porque a situação está difícil, mas ele pode resolver. Eu aprendo com esse homem. No versículo de número 6, ele vai fazer uma súplica ao Senhor: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo um terrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Aí ele vai mostrar para o Senhor uma humildade que vai tocar o Senhor. Porque quando você demonstra dependência, porque, irmãos, aprendam hoje, demonstrar dependência muitas das vezes não é o mesmo que demonstrar humildade. Eu posso até precisar do pastor Diego, mas eu posso chegar diante dele com soberba, me arruma, me dá, me faz. E às vezes a gente não recebe por isso, porque eu até dependo de Deus, mas eu quero chegar de qualquer maneira para pedir: eu vou descer isso aqui, Jesus. Eu até dependo do Senhor Jesus, mas eu quero que Ele possa da minha maneira, no meu tempo, do meu jeito. Isso não é dependência, isso é barganha, isso é colocar contra parente. Aí é por isso que o texto vai dizer assim: vocês têm, mas não recebem porque pede mal. Por quê? Porque eu até dependo, mas eu não tenho humildade para chegar do jeito que é necessário chegar. Por quê? Porque tem gente que quer receber, pastor Diego, mas quer chegar por cima. Mas Jesus se agrada de que não, eu vou falar, de quem chega por baixo. De quem chega por baixo, é desse que ele agrada. É por isso que quando está na casa do Simão, o povo está lá achando aí, ó, ele acha que é profeta, mas tem uma mulher que está chegando por baixo, está chegando por baixo, com um vento caro, no vaso de alabastro, está chegando por baixo, está chorando, não está falando nada, mas está agradando o médico, porque não está achando que alguém está chegando por baixo, né? Aí alguém está olhando e está falando: olha lá, mulher ingênua, podia vender esse momento porque é caro, é precioso. E Jesus está só contemplando o coração. Ela está demonstrando para mim que além dela se humilhar, ela oferece o que tem de melhor para mim. Porque não basta se humilhar, tem que chegar e oferecer o que tu tem de melhor. E o melhor para o Senhor, irmão, não está relacionado a financeiro, porque tem gente que deposita até muito as 2 moedas da mulher. Tem gente que está chegando lá, pastor Diego, no gasofilaço, colocando um montão, fazendo aquela barulhada. Jesus está falando: não recebo nada disso, porque está fazendo para aparecer, está fazendo para dizer que tem, está fazendo para dizer bam, mas quando chega alguém que jogou 2 moedas, nem barulho fez. Jesus falou: aquela ali me agradou, porque chegou por baixo, apresentando aquilo que ela tem de melhor. É isso. Meu Deus.
vou pagar as contas da igreja, vou reformar a loja, vou comprar púlpito novo, vou comprar instrumento novo, mas o negócio não é agradecer, agradar o homem, o negócio é agradar a Deus. O negócio não é fazer para o homem, o negócio é fazer para Deus, porque você vai sanar as necessidades da terra, mas é a necessidade do céu. Como é que está sendo sanada? Está chegando do jeito que Deus quer ou está chegando do jeito que o homem quer? Aí você tem que entender, porque eu posso até desagradar o homem, mas se eu estiver agradando Deus, eu estou em paz. Eu posso até desagradar o homem aqui na terra, mas se Deus está aprovando, não tem problema algum. Eu recebo a aprovação do céu, porque posso não receber nada aqui, mas tem galardão para descer sobre a minha vida quando eu chegar lá. Aí, pastor Diego, ele chega suplicando a Jesus: mestre, o meu servo está doente, terrivelmente atormentado. Aí Jesus vai responder com ele. Interessante que Jesus, na minha Bíblia aqui, Jesus, ele é uma das orações, é dos pedidos que Jesus responde mais rápido. Porque Jesus fala para ele assim: ó, eu irei curar. Meu Deus. Aí eu fico pensando, trazendo para os nossos dias, porque às vezes a gente vê isso acontecer no nosso meio. A pessoa, ela está na igreja há tanto tempo pedindo, clamando algo, não acontece. Aí chega uma pessoa na igreja, no mesmo culto, pede no domingo, na segunda acontece. Pede na segunda, na quarta acontece. Esse negócio, Jesus. E a gente até fica assim: mas eu vou pedir, está tem ano, e aconteceu. Aí Jesus está lá e diz: mas por que tu não está sabendo pedir? Porque tu não está sabendo abrir a tua boca? Ele chegou do jeito que me agradou. O centurião, eu aprendi com ele. Ele chegou, ele mostrou dependência no Senhor, porque ele tinha posição. A posição não foi impedimento. Ele tinha nome a zelar, mas o nome dele não foi impedimento. Ele tinha uma imagem a zelar diante da sociedade, mas no momento da necessidade, quando Jesus passou, ele não se preocupou. Isso tudo se tornou secundário. Eu vou chegar, vou render graça, vou me humilhar, porque ele pode fazer. Tem pessoas que nessa noite precisam entender: não se preocupe com o teu nome, não se preocupe com a tua imagem, se preocupe em se humilhar diante do Senhor, porque aquele que se humilha debaixo, eu vou falar de novo, aquele que se humilha debaixo da prudente mão do Senhor, a seu tempo vai ser exaltado. A resposta do pastor Diego, ela vem rápido. Só que ele teve fé, ele se humilhou, mas aí ele vai fazer algo ainda mais, porque o temor, ele traz um pacote junto com ele. Teve fé, mostrou a dependência, se humilhou e reconheceu a autoridade de Jesus. É muito forte, meu Deus. Porque o problema nosso, às vezes, irmãos, é reconhecer a autoridade de Jesus. Se chegar um capitão da PM ali agora, todo mundo: senhor. Se você vai, eu vou falar. Se você vai no fórum, não, essa roupa aqui eu não posso. Eu tenho que ir no fórum com outra roupa. Por quê? Reconhece a autoridade do local, reconhece a autoridade de pessoas, mas às vezes tem dificuldade de reconhecer a autoridade de Jesus. É desse jeito que acontece com a Jesus, Michel. Eu reconheço o cantor famoso, eu reconheço o pregador famoso, eu reconheço a cantora famosa, eu reconheço a igreja adornada, mas eu não reconheço a autoridade de Jesus. Aleluia! E isso causa, irmãos, muito problema no nosso meio. Por quê? Porque quando você não reconhece a autoridade do mestre, você acaba depositando idolatria onde não deve. Você acaba depositando reconhecimento onde não deve. Aí eu ouço mais a voz do homem do que a voz de Deus. Eu respeito mais o que o homem fala do que Deus está falando. Eu vou falar, Jesus. Eu faço mais o que o homem manda do que aquilo que a palavra de Deus manda. Por quê? Eu reconheço mais a autoridade do homem do que a autoridade de Jesus. Aí ele está reconhecendo. Por quê? Se ele é um centurião, para quem gosta de dar uma mergulhada, um centurião ele comanda no mínimo 100. É verdade. No mínimo 100 pessoas. Aí ele está falando assim: Senhor, eu reconheço a autoridade, porque eu também tenho autoridade na terra. E se eu falo para um soldado vai, ele vai. Se eu falo para um soldado não vem, ele vem. Se eu falo para o meu servo faz, ele faz. Mas o problema é que Jesus está falando vai, porque o crente não quer ir.
Jesus está falando para o crente velho e o crente não quer ver. Meu Deus. Jesus está falando para o servo faz, o servo não quer fazer. Olha aí. Aí alguém que não é do meio, presbítero, eu vou falar. Alguém que não é do meio está reconhecendo, mas quem é não reconhece. Quem é não desce. Quem é não faz. Quem é não quer. Quem é rejeita. Quem é abre mão. Quem não é está reconhecendo. Eu vou falar. Meu Deus. Oh, Deus santo. Aí ele está falando, Senhor Jesus, eu reconheço a tua autoridade. Eu temo tanto pela tua autoridade que eu sei que nem na minha casa eu sou digno de entrar. Meu Deus. Mas libera só a palavra. Libera só uma palavra, Senhor. Oh, Deus de poder. O problema da nossa geração, pastor Diego, é que a gente tem a palavra resumida em 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A gente tem ela, mas a gente não gosta de consultar ela. Meu Deus, é isso aí. A gente não gosta de meditar nela. A gente não gosta de se debruçar nela. Mas quando o influenciador fala, eu escuto. Quando o ator que eu gosto fala, eu escuto. Quando aquele influencer, aquele famosinho lá na internet, cheio de seguidor fala, você acaba, você acredita. Quando o pregador da internet fala, tu nem busca lá o conhecimento, tu mergulha no que ele falou. Às vezes ele falou e ele dizia, mas ele falou, tem muito seguidor, tem muita curtida, tem muito like, eu acredito. Mas quando é para mergulhar na água, aí o que Deus está falando para Josué, quando eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Medita nesse livro, dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Mas o que a geração de hoje quer? Tudo mastigado. Por quê? É mais fácil. Vou me esforçar para quê? Tem tudo prontinho. Deus E o santo. melhor é o cardápio que eu quero. É a comidinha que eu gosto. Falo o que eu gosto de ouvir. Mas ó, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te dar uma notícia. Deus, ele fala na palavra dele, eu corrijo a quem eu amo. E se ele está corrigindo, ele quer corrigir a rota. E se ele está corrigindo, ele vai falar o que tu não quer ouvir muitas das vezes, mas vai fazer tu crescer, tá? Vou falar daqui hoje. Eu sou videira, vós somos ramos. Aquele que dá fruto, ele está falando assim, olha que beleza, só que fruto fica não. Eu vou limpar para dar mais. O negócio, irmão, aqui quem já mexeu com hortaliça aqui, com planta, sabe? A poda é um negócio doloroso. Eu gosto de falar isso porque se a planta falasse, no momento que você chega para podar ela, ia ser um trinqueiro só, por quê? Quebra um galho daqui, tira um galho dali, quebra um broco daqui, quebra um negócio daqui, tá podando, por quê? Para esse aqui dá mais. Aí tu acha que comigo contigo é diferente? Aí Deus apertando, mas Senhor, o irmão faz isso, eu não posso não, eu vou podar para você dar mais fruto. Senhor, o irmão está quebrando o pau, eu só peço que o Senhor já trata comigo, eu vou podar para dar mais fruto. Senhor, meu Deus, todo mundo faz, tu não é todo mundo, o mundo não frutifica, mas tu dá fruto, eu vou podar para dar mais. Maltratar, porque olha só, olha só, Jeremias capítulo 18, levanta homem e desce. Quando Jeremias desce na olaria, o vaso, ele está na moleira, o oleiro já está trabalhando. Quem já viu a olaria, eu gosto de ver os vídeos, irmão, porque os caras é habilidoso, e vai apertando o vaso sobe. Aí quer que ela larga o vaso, coloca a mão no vaso, abre o vaso. Aí o vaso começa a chegar, começa a cortar o vaso, o barro. É assim, a olaria trabalha assim. E o pezinho não para. E o aperto não para. Levanta, aperta para subir. Aí aperta para abrir. Corta ele, você volta. É assim, irmão. Olaria é assim, tratamento de Deus é assim. Só que tem gente que quer ser tratado só como? Sendo alisado. Vaso que é alisado não fica vaso bom, pastor Tiago. Eu vou falar. Vaso alisado não fica do jeito que olhando terra.
que é comparado a eu e você é coisa que só chega no propósito depois do aperto. É verdade. Azeite só sai quando a azeitona é espremida. O vinho só sai quando a uva é pisada. Meu Deus! O vaso só fica pronto quando o oleiro trabalha com ele. Tudo, pastor Diego, tudo sempre acontece mediante ao aperto. E tu acha que contigo é diferente? Se tu acha que tu é vaso, se tu se considera vaso, tu acha que o oleiro vai te tratar de que jeito? Deus santo, é isso aí. Se tu acha que vai descer óleo sobre a tua cabeça, você acha que o óleo vai descer de que jeito? Meu Deus! Mas o problema da nossa geração, irmão, por quê? A gente vive a geração da inteligência artificial. A gente vive a geração que eu entro na internet, o sermão está pronto. A gente vive a geração que eu pego um corte do cara na internet e monta a minha pregação. Mas o vaso ainda tem que descer, pastor. Mas eu sou centurião, eu comando, tem que descer. Mas eu tenho autoridade na terra, não pode ter o que quiser diante de mim, tem que descer. Mas Senhor, eu sou conhecido, eu sou famoso, eu prego em muitos lugares, não interessa quem tu é na terra, na minha presença desce. Para receber de mim é descendo. Senhor, eu sou Zaqueu, publicano, eu tenho dinheiro, eu faço, eu aconteço, Zaqueu, mas para entrar na tua casa desce. É assim. O centurião entendeu, é por isso que ele confunde. Porque Jesus ele é enfático em dizer: olha, nem todo Israel vive fé igual desse homem. Papai. Jesus está falando isso para os seus discípulos, que o texto não vai dizer, a multidão que seguia ele não vai dizer, mas eu posso crer de 100% eram judeus. Aí Jesus está falando: ó, vocês estão me acompanhando, mas eu ainda não vi em vocês a fé que eu vi nesse estrangeiro. Porque às vezes acontece isso no nosso meio, irmão. Tem pessoas lá fora que tem mais fé do que a gente está aqui dentro. Por quê? Porque a pessoa está numa situação difícil lá fora, ela tá, o Senhor está cuidando. O Senhor está no controle. Aí a nossa geração daqui de dentro, o presbítero Michel, está no estreito. Vou para a rede social lamentar. Vou para a rede social colocar carinha de choro. Vou para a rede social colocar se sentindo triste. Como tu está se sentindo triste, o Senhor é a tua força. Como tu está se sentindo triste para baixo, se o Senhor é teu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Estreitou, vai estreitar, mas eu vou para o joelho. O negócio demora em casa. Eu não vou para a rede social lamentar, porque ainda vai levantar pessoas para especular a tua vida, que não quer te ajudar, que não quer interceder pela tua vida, não. Quer saber para fofocar, quer saber para poder espalhar. Aí, ó, o presbítero Richard, ó, conversei com ele, está numa prova, está no estreito, mas ó, se você tiver que clamar, Mateus 6, versículo 6, e tu, quando orares, entra no teu quarto. O acesso ainda está exato, o acesso não existe. Ainda tem acesso liberado, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta de trás de ti e clama. Vem desce, cara no pó, joelho no chão, cara no pó, joelho no chão. Essa é a receita, cara no pó e joelho no chão. A receita do adorador é essa. Meu Deus! Deus Mas o problema, o problema é que a gente vai alcançando um grau de intimidade, um grau de sabedoria, e isso vai tirando a nossa reverência, o nosso temor. Isso vai tirando a nossa intimidade. Isso vai tirando a nossa essência de adorador de pequenininho. Meu Deus. Porque toda vez, irmão, que o pequeno ele continua na essência, pode estar até no baixo escondido, mas Deus está contemplando lá no baixo. Pode estar até no fundo do poço, mas a promessa ainda está lá no fundo do poço. O fundo do poço, irmão. Há alguém que fala aí, ó, era o melhor lugar que José tinha. Por quê? Porque não tinha mais saída para baixo. A saída agora é lá para cima. E o salmista ele vai dizer: elevo meus olhos
é para o chão não, é para o monte, porque é de lá que vem meu socorro, é do alto mesmo. Era a melhor posição que José podia estar, é lá embaixo, porque Senhor, aí de cima tem uma promessa sobre a minha vida, me tira daqui, porque eu sei que a promessa ela vai se cumprir. Glória a Deus. Tem que entender isso, irmão. Mas é o temor da palavra que vai causar isso no teu coração, essa reverência, esse respeito, essa fé, essa dependência, essa humilhação. Porque, irmão, o mundo está aí, pode te pisar, pode te humilhar, mas quando você se humilha, o Senhor ele te exalta. Quando você desce, Jesus ele fala para alguém assim, quando tu chegar numa festa, não procura os primeiros assentos não, porque pode chegar alguém mais honrado que tu, aí você vai ser levado, mas procura os últimos, porque nos últimos Deus ele tem capacidade de olhar para lá e falar, opa, é meu servo, tem reverência, tem obediência, se humilha na minha presença, pode até estar em último aos olhos do homem, mas eu tenho poder de pegar lá e colocar cá na frente, tá no destaque, porque é só na humildade. Aleluia. Aí a oração que é respondida imediatamente, pastor Diego, imediatamente. Eu fiquei bom com isso, porque, irmãos, o homem não é crente, mas ele tinha o que muito crente não tem: intimidade. Meu Deus, cara. Intimidade para tocar o Senhor. Porque quando você apresenta-se com temor a Deus, quando você apresenta-se com humildade diante de Deus, isso toca Ele. E o principal, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que ele falou assim: não, Senhor, não precisa ir lá não, libera a sua palavra. Por quê? Porque quem tem olhos carnais, irmão, só dá glória quando vê, só dá glória quando acontece. Mas ele não, Senhor, eu sei, tu não precisa ir lá não. Jesus. Tua palavra tem poder. Revela aí. A tua palavra tem vida, o poder da palavra. Aleluia. Tem vida na tua palavra. Libera a sua palavra. Só que Jesus não liberou a palavra, pastor Diego. Jesus falou com ele assim, vai-te, e da maneira como creste, assim acontecerá. Aleluia. O que o Senhor está falando comigo, contigo hoje, irmãos, é que o milagre está mais relacionado àquilo que eu creio e àquilo que eu demonstro diante de Deus do que o próprio Deus. Tem isso, pastor? Não, calma, vou te explicar. O milagre, irmãos, é o que nós sempre falamos aqui. A gente está lá, o Senhor está fazendo o teu milagre, está gerando, não. O teu milagre está gerado no O Senhor está esperando você crer de todo o teu coração. Revela aí, papai. De todo o teu entendimento. Ele está esperando você crer. E como você crê, vai acontecer. Mateus capítulo 21, verso 22. Ou é 22, verso 21. Vou até lá olhar, para mim não falar errado. 21, 22. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Glória a Deus. Deus, coisa linda, Jesus. A chave, irmão, fala igual o Pablo Marçal. O código está no crer. Meu Deus, que isso? Pega a chave. Está no crer. É verdade. Olha o que a palavra está falando aqui, E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Sabe quem está falando isso aqui? Meu Deus, coisa linda, Jesus. Não sou eu, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi André, foi Jesus que falou. Tudo o que pedirdes em oração, crendo. Porque uma coisa eu pedi, outra coisa eu creio. Meu Deus, É isso, irmão. O homem pediu. Jesus falou, vou lá, falou, não. Lá na minha casa você não entra, você não é digno de entrar lá. Eu não sou digno que o senhor entre. Como nós, aqui, vamos trazer para a nossa vida. Eu não era digno. Eu era um beberrão. Eu era um prostituto. Eu não era digno. Mas a palavra do Senhor me alcançou. Eita glória!
estava doente, atormentado aqui pregando para você hoje. Porque eu criei na palavra. Eu criei na palavra que foi pregada no Evangelho da Cruz. Que eu entendi, não sou digno, mas o Senhor me torna. Não sou merecedor, mas pela graça sou salvo por meio da fé. Eu estou aqui. Aí Jesus está falando com aquele homem, diálogos de Jesus. Do jeito que tu crê, vai acontecer. Tu crê que a minha palavra pode ir lá e pode salvar? Então vai ser desse jeito. Tu crê que o teu cativeiro ele pode ser mudado através da palavra hoje? Então vai ser desse jeito. Tu crê que a tua história ela pode ser reescrita hoje? Jesus ele pergunta, então vai ser do jeito que você crê. Tudo é da perspectiva, irmãos, da qual você vê. E assim sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Foi instantâneo. O milagre daquele homem romano. E aqui, irmãos, né, na Bíblia da maioria dos irmãos está o centurião de Cafarnaum, mas aqui no meu título aqui é um comandante romano crente. Um comandante romano crente. Jesus. Qual é o crente que você tem sido hoje? Meu Deus. Você tem carregado o temor ao Senhor sobre a tua vida? Jesus. Porque se você carregar o temor, automaticamente qualidades como fé, como humilhação, como dependência, elas andam junto contigo. Eu gosto de mencionar esse texto aqui porque ele fala: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Meu Deus. Abacuque ele pede um avivamento ao Senhor no meio dos anos, porque no meio da carreira que a situação aperta. É isso aí. Quando você batiza, irmão, é glória. Você vai no monte a semana inteira se der. Você mergulha na oração, mas no meio da caminhada é que as coisas começam a apertar. É por isso que Abacuque ele pede um avivamento no meio da caminhada. Senhor, aviva no meio dos anos a tua obra. Por quê? Quer fazer um exemplo? Pega 5 quilos de arroz aqui agora. Começa a descer a pé por aí abaixo. Direção a Benfica. Quando você estiver lá por alto do Barbosa, lá de mais ou menos aqueles 5 quilos, parece que é 30. Quando tu estiver chegando no Barra da Araújo, mais ou menos aqueles 5 quilos, parece que é 100. Por quê? Porque o negócio aperta no meio. É no meio, pastor. Deus santo. É no meio. Jesus está falando: aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu assemelho a um homem prudente. Por quê? Porque na construção da casa não tem vento. No levantar da parede não tem vento. No colocar o telhado não tem vento. Mas quando a casa está pronta, tem vento. É isso aí. No meio da obra, no meio da situação, o vento ele aperta. E não é o pastor que te mantém de pé. Não é o teu patrão que te mantém de pé. É verdade. É Jesus que te mantém de pé. Aleluia. É Jesus. O presbítero Michel pregou aqui na quinta-feira, vamos encerrar. Então tem que chamar. Domingo. Que ele estava com o coração dele triste, angustiado, dilacerado, mas ele ouviu o quê? Ele até mencionou que ele recebeu um abraço, mas primeiro ele ouviu a palavra. É por isso que o Salmo 119, em todos os seus versículos, ele sempre menciona a palavra. Lâmpada para meus pés, tua palavra. Luz para meu caminho. Aleluia! Todos os versículos daquele salmo falam da palavra, porque é a palavra que causa o temor. Glória. Aleluia. O temor, ele vem junto com o temor, vem fé, humilhação, vem confiança. Por que vem confiança, pastor? Porque no versículo 17 do capítulo 3, Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, não fica preocupado. Meu Deus, aleluia. Ainda que o fruto da oliveira minta, eu chego lá, tem até fruto, mas na
mentiu, tinha fruto, mas mentiu para mim, não tem nada. Eu não estou preocupado. Por quê? Porque eu estou avivado pela tua palavra. É a tua palavra que aviva a minha vida, Senhor. É a tua palavra que é lâmpada para os meus pés quando as coisas estão negras diante de mim. É a tua palavra que é fortaleza para mim quando eu estou me sentindo fraco. É a tua palavra. Quando as portas se fecham, é a tua palavra. Quando a eternidade vem, é a tua palavra. Foi falada aqui hoje, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi mencionado o Salmo 23. O Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará. Ele é a palavra viva e eficaz na tua vida, mais penetrante que uma espada de 2 fios. É a palavra. Irmãos, não tema outra coisa na tua vida a não ser o Senhor. Porque se você temer o Senhor, irmãos, você vai colocar isso tudo aqui em prática. É através do temor, não tem outra maneira. Quem é religioso, pastor Diego, não tem. Quem é religioso é religioso. Quem é religioso tem frequência em culto, mas não põe nada que aprende no culto em prática. Meu Deus. Quem é religioso até lê Bíblia, mas não põe nada da Bíblia em prática. Agora, quem é adorador, que entende, assim. Mas não tem ninguém me vendo. Mas o Senhor me contempla. Aleluia. Mas não tem nenhum irmão da igreja aqui. Não interessa, o Senhor está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não faço porque o irmão vai me ver, vai falar, não, irmão. Tem gente que fala até se você fazer. Você não faz é porque Deus, Ele te contempla. Ele sonda coração. Aleluia, glória a Deus. É por isso que quando Jesus, naquele diálogo lá em Natanael, capítulo 1 de João, Jesus fala coisas, irmãos, bem íntimas, para ele ver, para ele entender. Eu te vi debaixo da figueira. Aí ele falou, opa, aí revelou, forte. Deus. Mas não foi a revelação, foi a palavra que Jesus trouxe sobre a vida dele, que Deus Santo mostrou, poderoso. que abriu o leque diante dele. É esse temor, irmão, que a gente precisa carregar na nossa vida. Temor como esse homem aqui, ó. A Bíblia não fala, irmãos. A gente pode até aprofundar mais na história dele e saber se ele tinha, né, algum contato mais íntimo. Mas o texto não diz. Mas o temor, o respeito, a reverência fez aquele homem se aproximar de Jesus de uma forma que muitos que seguiam Jesus para todo lado não se aproximavam. É verdade, glória. Porque não diferente daquele tempo, nos dias de hoje, muitos se aproximam de Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. É por isso que o culto da campanha, irmão, faz que tem que pôr cadeira lá na porta, lá na rua. Porque na campanha é algo que eu quero que Deus faça. Mas na doutrina é algo que eu quero que Deus seja na minha vida. Meu Deus! Aleluia! Aí tem esse contraponto, pastor Diego. É verdade. Doutrinas vazias, campanha cheia. Meu Deus. Aí é por isso que você gosta da sua campanha só se for para falar da palavra. Porque se eu falar, irmão, pode observar. Tem até um varão que fala, o pastor Diego queria parecia ter festividade. A campanha lá. Porque o povo quer. Meu Deus. Jesus não, eu quero o que Jesus dá. Eu quero o que Jesus pode fazer. Milagre, cura, porta aberta, relacionamento, dinheiro. Mas o problema, irmãos, é que nos piores momentos da nossa vida, relacionamento não faz diferença. Dinheiro não faz diferença. Lugares não fazem diferença. Mas Jesus faz diferença. Meu Deus. Glória, aleluia. Aí é o que eu sempre falo, missionário deles. Aí você vê pessoas que
está numa prova, você, rapaz, eu não sei como é que aquele irmão consegue. Mas é porque tem Jesus. E às vezes você vê pessoas que têm dinheiro, têm tudo, têm relacionamento, conhece Deus no mundo, pode comprar o que quiser, mas está atribulado, atormentado, porque não tem Jesus. E é isso que faz confusão na cabeça das pessoas. Que a pessoa olha e fala assim, como que pode? Faz o que alegra a carne, faz tudo o que quer, mas não tem felicidade. Por quê? Porque felicidade completa é só Jesus. Aleluia. E eu não estou falando isso aqui, irmão, para poder menosprezar quem não quer, não. Porque querer Jesus, irmão, é um passo que você dá e ninguém pode dar ele por você. É verdade. Se aproximar de Jesus é como isso aqui, ó. É não olhar para título, não olhar para posição, não olhar para status social, não olhar para condição financeira, é olhar para Jesus e falar, eu quero ele. Ao pastor que conta aí, irmãos, uma reflexão forte sobre Zaqueu para me encerrar. Que Jesus ele se convida para ir para a casa de Zaqueu, porque Zaqueu só queria ver ele. Zaqueu não tinha necessidade. Zaqueu só queria ver ele. E quando Jesus se apresentou na casa de Zaqueu, Jesus não precisou. É por isso que eu sempre falo. Quando Jesus ele entra na nossa vida, não precisa apontar pecado, eu confesso. Jesus, em momento algum, no texto, fala, pastor Diego. Jesus fala, ó Zaqueu, ó, eu estou aqui na tua casa, mas eu sei lá. Eu sei que tu é um pilantra. Eu sei que tu rouba dos teus irmãos judeus. Eu sei que tu anda roubando. Não, o texto não fala isso não. Mas o próprio Zaqueu fala, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Profundidade. Se eu fiz mal para alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É verdade. Meu Deus. Porque quando Jesus se apresenta na nossa vida, irmão, ele, ó, transforma. Ele, a reverência, o temor de Zaqueu foi tão grande, que ele falou, não, eu não posso manter essa casca diante dele. Eu respeito ele, eu amo ele. O presbítero Alexandre falou aqui na abertura do culto, João capítulo 15, verso 15. Se vós me amardes, obedecerei o que eu falo com vós. É a melhor maneira de você demonstrar amor ao Senhor, irmão, é obedecendo a palavra dele. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Às vezes eu vejo pessoas falando, irmãos, fulano morreu, fulano dava 30 cestas básicas por mês. Se não reconheceu Jesus, fulano morreu, fulano era tão bonzinho, reconheceu Jesus, reconheceu que foi salvo pela graça. E a graça não foi algo que o Senhor jogou no céu e foi cair na nossa vida, não. Desceu na terra, levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Deus santo e poderoso. Pagou um preço que não estava para mim, para você pagar. Morreu inocente. Essa foi a graça. Se teve uma chuva, foi de sangue. Então, irmãos, nessa noite, nós possamos buscar um relacionamento sincero com o Senhor. Relacionamento moldado pelo temor, porque o temor, irmão, ele vai fazer você mergulhar na palavra dele. O temor, eu gosto de fazer essa analogia. Tem pessoas que do pastor ela tem medo, de Deus ela tem que ter temor. O pastor não vai me ver aqui não. O pastor fica ali, ó, esconde. Mas irmão, tem alguém visível que te contempla. Sozinho, irmão, pode estar sozinho. Ah, eu estou aqui, não tem ninguém me vendo. Ele está lá. Deus santo e poderoso. Falar de Gideão aqui esses dias, antes de Deus se apresentar, porque ali é uma teofania. O anjo que apareceu foi o próprio Deus. Primeiro ele se assentou debaixo do carvalho, foi só aí a hora que ele se apresentou para o Gideão, não, Gideão, eu te conheço. Mas eu estou te observando. O pastor Juliano Fraga, eu te conheço, Jacó. Estou te observando. Amém? Fique com essa palavra.
poderoso. Amém, igreja? Aplauda Jesus de novo. Louvado seja Deus.